Um papel em branco. E não só um, vários. Folhas em branco. Mas há também um pincel atômico para fazer com que este papel em branco seja ocupado pela criatividade de um artista gráfico, um artista visual, um cartunista, que hoje também é cineasta, um dos pilares do cartoon do Ceará. É o nosso dialogador de hoje. Engraçadíssimo até no nome. Ímpar até no nome. Eu me refiro àquele que vai povoar esse espaço vazio com o pincel. O dialogador de hoje é Sinfrônio. Sinfrônio. Eita! Que bom ter você aqui, Sinfrônio. Prazer é todo meu, Guilherme, estar aqui, viu, rapaz? Até no nome Pois é. é ímpar, não? É. Tem outro Sinfrônio? Olha, eu já conheci alguns Sinfrônios, viu? Não na minha área, né? Mas me ajudou muito nesse nome, né? Sinfrônio. Porque casou com a minha atividade, né? É, porque não precisa nem de sobrenome. Não, de jeito nenhum. Sinfrônio. Mas seu PT. nome todinho? Sinfrônio de Souza Lima Neto. É uma declaração Sinfrônio. de amor. Sinfrônio de Souza Lima Neto. Não, o Sinfrônio. Pronto, Sinfrônio PT. Dizem que uma pessoa, quando é importante, não precisa nem de sobrenome. Roberto Carlos, precisa de sobrenome? Não é? É verdade. Pelé, É. não precisa de Não, sobrenome, não, né? não. Sinfrônio, é só ele mesmo, né? Sinfrônio, a ideia é o seguinte, o programa tem, claro, os objetos que o convidado, que o dialogador traz. Você trouxe alguns. E eu vou colocar aqui à mesa para a gente filosofar sobre eles. Mas proponho a você uma outra coisa. Pedir à produção esses papéis em branco para que a gente tivesse o objeto real e tivesse também o objeto desenhado por você. O objeto ficcional. Tá bem? Então passa você os papéis em branco e vamos começar por onde você quiser. Qual é o objeto entre alguns que você trouxe? Cachimbo, cartas, gibi, que você quer escolher para começar? Vamos começar pelo começo, Tá, não é? tá. Que alguma coisa que diz respeito ao início da minha profissão, certo? Gibi? Gibi. Gibi. Ok. O primeiro objeto é o gibi. Tarzan, o mestre. Gibi. Gibi de 4 cruzeiros ainda. É o número 24 da revista semanal Gibi. Custa 4 cruzeiros. Cruzeiros. E aqui tem o quê? Coisa que você lia, não? Sim, claro. Mas, foi por isso que você trouxe, não? Não. O começo de quê? Não, aqui foi... O começo do leitor ou o começo do artista? Não, começo do artista. Porque eu comecei fazendo quadrinhos, eu não comecei fazendo charges. Aqui tem coisa sua. Isso. Qual é? Qual é? É Mingau, o mini monge do Tibete. É um personagem que eu criei e que foi adotado por essa revista que na época era uma das maiores revistas de quadrinhos do Brasil. Então temos aqui a revista Real, que é de que ano, você acha? Olha, é da década de 70, né? É. E aqui ele me fez uma charge, hein? Não é bem uma charge, vamos supor, vamos dizer aí, um cartoon. Um cartoon. É. Um cartoon. Qual é a diferença entre charge e cartoon? A charge é factual, né? Em cima do fato. A charge é em cima O do fato. cartoon é infinito. Daqui a 10 anos ele tem o mesmo teor artístico que hoje, certo? Por exemplo, aqui, eu te dei aqui um mote, né? A questão Isso. do gibi, o próprio objeto que você Gibi, trouxe. aí o que foi que eu fiz? A bolinha, A famosa diálogo. bolinha do diálogo, Não é? e um personagem qualquer. Exatamente. E isso aqui não está atrelado a nenhum fato. Não. Não é? A nenhum fato. Não. A nenhuma notícia Não, factual. não. Quer dizer, a charge é mais ligada ao jornalismo. É uma Exato. atividade jornalística. Perfeitamente. Tanto que você é um cartunista jornalista. Exatamente. Porque o jornalista, o chargista, para ser um bom chargista, ele tem que ser um bom jornalista. Ele tem que saber da notícia dos fatos e pegar dentro daqueles fatos o ponto certo de tirar o humor da notícia. A cada dia. Exatamente. A cada dia. É uma espécie de editorial Pronto. visual. Isso, humorístico. Humorístico. É, né? editorial humorístico. Editorial, humorístico e visual. Pronto, que visual. Né? Perfeitamente. De um jornal. E que atinge centenas e milhares de pessoas de uma vez só, de uma tacada só, porque é no visual. É, e o jornalista e o chargista tem que ter uma capacidade de síntese Muito grande, extraordinária. porque senão ele não será nunca um bom chargista, entendeu?
E é por isso que a charge nos jornais é tão vigiada, porque tem a capacidade muito grande de comunicar rápido, não é? E outra, ele não é só o jornalista, digamos, factual, objetivo, embora não exista objetividade em nenhum lugar, mas enfim, é impossível o ser humano ser, não é? Objetivo puro. Mas na charge você tem que não só noticiar, mas também comentar. O que eu quero dizer é que o chargista vai além da notícia. Exatamente, você forma a opinião, você, né? Você dá a sua opinião. Exatamente. Você critica o que fato. vai influenciar muita gente, né, de uma vez só, entendeu? Porque um artigo, você tem que ler um artigo, não é? A charge não, você põe Bate o olho. Pronto, não é? E outra coisa, a charge vai na página do editorial do jornal, que é a linguagem que mostra quem é o jornal. E é assim que você constrói a charge? Você lê o editorial? Não. Não? Não tem nada a ver com o editorial. Não. Eu estou dizendo a importância que ela tem. Até porque o editorial é do dono da empresa, Exatamente. é o pensamento do dono da empresa. É o pensamento do jornal. É o pensamento do jornal. Exatamente, né? Não é do dono da empresa. Não. O pensamento da Do postura jornal. da igreja. A postura da empresa. Da empresa. Da Exatamente. Pronto. E a sua não, é a opinião sua. Isso. A opinião. Censurada, às vezes? Algumas vezes. Eu não digo censurada, vetada. Vetada. É Não é? censurada não, vetada. Porque hoje nós não temos Ponderada. censura. Exatamente. Né? Não, aqui não, não. Agora tem uma coisa. Às vezes eu faço uma charge que eu sei que não vai passar. Mas eu faço porque eu não posso me autocensurar. Exato. Porque senão eu perco o meu poder de fogo. Entendeu? Então eu tenho que fazer aquilo que me vem no espírito, na mente, na ideia. Quem quiser que censure. Pronto. Censure não. Quem quiser que vete. Que vete. Pronto. Eu faço outra, sem problema nenhum. Aquela vai para o meu arquivo. Mas aqui estamos falando de outra coisa que é o quadrinho, o Isso. gibi, não é? E você trouxe então para fazer que tipo de reflexão, Sinfrônio? Olha, o quadrinho hoje é considerado arte, né? Na época em que talvez eu comecei, fosse uma cultura alternativa, não é? Hoje não, hoje quadrinho as escolas, inclusive, incentivam os alunos a lerem quadrinho, porque é cultura pura, né? E eu comecei justamente aí, porque é uma atividade que deixa a gente satisfeito de fazer, sabe? Deixa a gente... É interessante, a gente cria, bota no papel, cria um personagem, é muito, muito legal. E você criou o Mingau. Criei o Mingau. O Mingau é o quê? O Mingau é um mini monge do Tibete. Viu? Ele tem poderes extrasensoriais, entendeu? Materializa mulheres. Ah, é? É um mongezinho. É um mongezinho safado. Viu? Inclusive, os outros monges não gostam muito dele por causa disso, tá entendendo? Uhum. Porque ele materializa as mulheres, outros pensamentos que não são muito... Faz levitar quem ele não quer, para ir para o espaço. É isso? É isso mesmo. É isso mesmo? Você pegou bem a coisa. E ele usando esses poderes não para o sentido transcendental, usando os poderes para si mesmo. Exatamente. Seus desejos. Isso. Para a carne. Para a carne, desejos carnais. Esse é exatamente o perfil do personagem. Viu? Sinfrônio. E essa publicação de onde é? É do Fortaleza? Do Ceará? Essa publicação do Rio de Janeiro, da Rio Gráfica Editora. Hoje não existe mais essa editora. Mas na época era uma das editoras mais famosas que publicavam quadrinhos, inclusive internacionais. Né? Internacionais, que é o caso do Tarzan, né? Exatamente. Você tinha que idade? Olha, em 75 eu deveria ter o quê? Eu sou meio ruim de cálculo, viu? Mas eu deveria ter uns 20 anos. 20 anos. Não, eu perguntei a idade, foi só pra gente saber como você, que coisa danada, quer dizer, um menino, um jovem do Ceará, de Fortaleza, como é que a gente vai por certos meandros até chegar numa editora fora do Ceará. Exatamente. Foi só para dizer esse percurso. E nessa época não para valorizar essa sua não existia internet. Quebra. Essa facilidade, porque hoje existe a facilidade. Você publica na internet, alguém vê, alguém gosta, alguém se interessa. E isso aqui não, isso aqui você teve que batalhar. Exatamente, ir atrás, mandar por carta, por correio, receber e tal, e mandar de novo, entendeu? Quer dizer, a batalha era maior. E aí, já que você falou em carta, eu não posso deixar de pautar o segundo objeto, que é uma carta. E é uma carta e eu vi a assinatura. Deve ser sobre esse assunto. Olha, a carta de quem é? É de Maurício de Souza, o criador da Turma da Mônica, o criador de tantos personagens. Tá aqui, ó, Maurício de Souza Produções Limitada.
São Paulo, 19 de março de 1975. A mesma época. Exatamente. A mesma época em que você publicou na revista Tarzan, o Gibi, o Mestre, o personagem Mingao. 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 Que fica Mingao, né? Exatamente. Viu? Que é um prefixo aqui da língua japonesa, né? Isso. Mingao. Mas fala, Cifrone. E aqui tem o objeto ficcional. Porque vai ser sempre assim. Ele traz o objeto real e faz o objeto ficcional. Tá aqui a carta do Maurício de Souza. Bom, essa carta aí é interessante porque você sabe a dificuldade que a gente tinha, né, de colocar os trabalhos da gente, né? O Maurício, desde aquela época, ou muito antes disso, já era bem famoso, já tinha o seu estúdio reconhecido, seus personagens já identificados pelo público. Então eu me comuniquei com o Maurício, mandei alguns trabalhos do Mingau, e ele me mandou essa carta de volta, que foi uma carta realmente... Posso ler? Pode ler, Ou claro. você quer ler? Não, leia, por favor. A sua voz é confundível. São Paulo, 19 de março de 75. Oi, Sinfrônio. Corta aqui. Gostei muito do seu Mingao. Mingao. É um trabalho realmente profissional, com bom argumento e bom desenho. Quanto à distribuição, a falta de um sindicato, você tem a atingir os diretores do jornal através de correspondência com explicações e amostras. Quanto ao registro da Warner, é Warner, né? Em Fortaleza, algum escritório de registro de marcas e patentes. Se não houver, veja algum representante de alguma firma de São Paulo ou Rio que mexa com isso. Nas listas telefônicas, há indicações. Se ainda assim não conseguir, volte a escrever. Indicarei um dos escritórios com quem trabalhamos. Um abraço e as ordens. Maurício. E não é qualquer Maurício. É o de Souza. Perfeitamente. Isso aí foi justamente... Isso é um aval maravilhoso, né? Não tenho dúvida. Isso aí foi a minha entrada para o jornal, por incrível que pareça. Por quê? Porque a partir daí eu fui oferecer as minhas tiras nos jornais locais. Aí eu fui no José Raimundo Costa do Povo, mostrei o meu trabalho. Ele disse, eu não quero quadrinho não, eu quero uma charge. Você topa fazer uma charge diária? Topo. Passei 16 anos no Povo. 16 anos no Jornal Povo. Depois você passou um período, além de ainda estar no Diário. No Diário do Nordeste há 21 anos. Foram 16 anos no Jornal Povo. E há 21 anos no Diário do Nordeste. Isso. E um período também você fez a famosa charge eletrônica. Exatamente. A charge na televisão, Isso. comentando fatos dos jornais. De 91 a 93, na Verdes Mares. Não faz mais, né? Não, houve uma charge animada seria, né? Uma charge animada, exatamente, o nome é esse. É um desenho animado factual, não é? Mas, por motivos diversos, não prosperou, né? Apesar do público gostar. Mas ficou 3 anos. 3 anos, mas você sabe como são as coisas. 3 anos diário é trabalho, né? Muita coisa. Muita coisa. E hoje quem faz é meu filho, né? Meu filho faz, mas noutra emissora, né? Ah, é? O JP. Ah, o JP. Ele é cartunista e faz esse trabalho que eu fazia em outra televisão. E agora você também abriu para um outro caminho, agora que eu digo, há uns, 5 anos atrás, 10 anos, para um outro campo de trabalho na animação, que é a animação em cinema. Exatamente, Você tem alguns vídeos. Isso. Inclusive que a televisão, TV, Canal 5, passou. Duas minisséries aqui. Duas minisséries. Padre Cícero e outro em 1915. Baseado no livro de Raquel de Queiroz. Ah, sim. Certo? Sobre a seca do 15. O 15, Exatamente. de Raquel de Queiroz. E Padre Cícero. E Padre Cícero. Cícero Santo Padre, que foi o nome da minissérie. E você está preparando... E agora nós estamos preparando Pinzon, a descoberta do Brasil no Ceará. A descoberta do Brasil no Ceará. Porque o Brasil foi descoberto aqui no Ceará. E não por portugueses, mas por espanhóis. E pelo Tratado de Tordesilhas, eles não puderam reivindicar a posse, que de lei era dos portugueses e continua sendo até hoje, né, historicamente, né? Uhum. Mas é muito interessante a história. É um fato que aconteceu que os livros não contam. E que nós precisamos contar essa história sem demérito nenhum para os portugueses, evidentemente. Sim, Eles são sim. nossos descobridores sociológicos.
Passaram, Não é? e colonizadores, né? Claro, ninguém Passaram discute, por aqui. Ninguém discute isso, né? Estamos aí falando do Rostro Hermoso. Que o Rostro Hermoso foi Rostro quando ele Hermoso. passou em Jericoacoara De Jericoacoara. e viu a pedra furada lá, aquelas falésias, então ele gostou de Rostro Hermoso. Rostro Hermoso. Viu? Pinzon. Pinzon. Por isso que está sendo aqui o Vicente Pinzon. Há um livro lindo do Guarino Alves sobre isso, sobre a descoberta da ponta do Mucuripe, né? Para saber Foi na ponta do Mucuripe. Mucuripe. Ele chamou de Santa Maria de la Consolación. Santa Maria de la Em Consolación. 26 de janeiro de 1500. Portanto, 3 meses antes de 3 Cabral meses avistar o antes. Monte Pascoal lá em Trancoso, na Bahia. 3 meses antes. Como é o dia? 26 de janeiro? 26 de janeiro de 26 1500. de janeiro de 1500, as naus portuguesas, espanholas passaram por aqui e colocaram uma cruz, não é? Colocaram. Uma cruz na Aí praia. esse aí já foi o Diego de Lepe, que é o primo dele, que antes de Cabral também passou aqui e passou lá pela Barra do Ceará e deixou um cruzeiro lá. Um cruzeiro. Entendeu? Foram 3 espanhóis antes de Cabral chegar na Bahia. Como também deve ter havido outros, né? Franceses, holandeses. Que ninguém sabe. Que né? ninguém sabe, que passava. É verdade, isso aí é um fato. Mas é porque primeiro os portugueses estavam balizados pela lei, Pela né? lei, Da lei do exatamente. momento que é o Tratado de Tordesilhas. Exatamente. E depois a colonização, o processo de colonização, de ocupação do Brasil. Perfeito. Né? Esse genocídio aí, filho, aí vamos para outro caminho, que Que a terra, não na é. verdade, não é nem dos espanhóis, não era nem dos espanhóis, nem dos portugueses. Não. Era realmente dos nativos, dos dos indígenas, né? Que também não eram chamados de indígenas, né? É por causa Silvícolas. dos né? silvícolas, né? Das selvas, né? É. Por causa do Tratado de Tordesilhas e de chamar as Índias ocidentais, né? Passaram a chamar de indígenas ou de índios. Exatamente. Mas que lindo. Olha, o nosso dialogador de hoje é um jornalista, é chargista, é cineasta, é o cartunista Sinfrônio. Sinfrônio, a base mesmo é o cartoon para você? Não, a O base. que você é mesmo um cartunista? Exatamente. Eu sou essencialmente O um resto é- cartunista. Essencialmente um chargista. Um chargista. E, por tabela, um cartunista. Sei. Certo. A decorrência, tudo mais é decorrência. Do Desse meu trabalho fato. como chargista. Muito Exatamente. Vem tudo daí. Temos aqui então o objeto real, uma carta de Maurício de Souza validando o trabalho do Sinfrônio e a carta que ele colocou como se fosse uma pena, como se fosse o Pero Vaz Caminha, né? Falando aqui. E aqui ele fez o quê? Cadê a outra? Ah, tá aqui. O gibi, que ele me trouxe, o primeiro gibi publicado nos anos 70, com a assinatura de Sinfrônio. Que mais? Que outro objeto o nosso dialogador de hoje põe aqui na roda pra gente pautar a nossa filosofia sobre a vida e sobre a história? Vamos mudar um pouco O rumo da prosa. o rumo da prosa, né? Para não ficar tão assim, linear, né? Bom, isso aqui é um cachimbo. Evidentemente, né? Mas agora eu quero ver o cachimbo. Não, você vai ver outra coisa aqui. cachimbo. Não é bem o cachimbo aqui, Não? você vai ver, não. Você vai ver outra coisa aqui. Vamos ver o que é. Porque o cachimbo, ele desencadeou outra coisa. Ah, ele não foi desenhar o objeto, a mimetização do objeto real, né? Ele foi para uma alusão a partir do cachimbo. E vamos ver o que foi? Vejam. Bom, a partir do cachimbo, ou melhor, eu parei de fumar e para fazer essa substituição, porque você sabe que é traumático quando você para de fumar. Então, o que foi que eu fiz? Eu substituí o cigarro pelo cachimbo. E depois, gradativamente, Ele e o cachimbo aqui, ó. gradativamente eu fui deixando o cachimbo também. Entendeu? Aí pronto. Hoje faz o quê? Foi em 86, faz mais de 30 anos, né? Você deixou o cigarro e deixou também o cachimbo. Porque o cachimbo foi só uma transição. Uma transição. Para mim poder parar de fumar, né? Foi em 86, eu tive eu tive nessa época uma boutique de humor que eu implantei em vários estados do Brasil. Eu fui em Salvador implantar essa boutique e quando estava lá fumei muito. E quando cheguei com aquele abuso de cigarro. Digo, vou parar, vou passar para o cachimbo para poder parar. Passei para o cachimbo, parei e até hoje estou aqui. Quantos Porque anos? senão eu não estaria aqui. É verdade, possivelmente. Possivelmente, né? Quantos anos faz você deixou de fumar? Uns 30 anos. Que deixou de fumar? 25 anos. 25 anos.
Bom, eu quero dizer que aqui também tem um ex-fumante. Pois é. Não tem. Meus não, parabéns. Não são 20, mas eu vou chegar lá. 25 anos eu vou chegar lá. Mas são apenas alguns meses, tá? Bom, São é meio ano. Cada dia é um dia. 6 meses. Mas precisa muita força de vontade. 6 meses. E no meu não teve nem cachimbo. Mas precisa muita força de vontade para parar. Você sabe disso. Né? É um negócio seríssimo. O que mudou na sua vida? Fala aí um pouco Rapaz, sobre isso. mudou primeiro a saúde, né? Você se sente outro homem, né? Você tem mais disposição, você tem mais fôlego, você tem mais vida, né? Então, quem fuma hoje é um burro. Quem fuma é burro. Porque com o nível de informação que você tem hoje, que o cigarro mata, você só fuma se for idiota. Eu estou dizendo isso sem medo de errar. Porque é um veneno. Você morre. Simplesmente você morre. Então, ou para ou morre. É melhor viver, não é não? Tem tanta coisa boa para se fazer além de fumar, rapaz. Hein? Porque naquela época que a gente fumava, não tinha essa informação que tinha hoje, não. Era legal, era charmoso, né? Era bonito, né? Então, mulher eu gostava. Hoje não. Hoje você fica com aquele bafo de cigarro. Não é legal. Fumar, mas ainda tem saudades? Não. Às vezes eu sonho ainda. Sonha fumando. Para você ver como o negócio é forte. É forte. Aí eu acordo, graças a Deus. Foi só um sonho. Ou melhor, um pesadelo. Um pesadelo, pronto, já dizendo. Não, Sinfrônio, é terrível, né? Não é? Porque deve ter alguma coisa que faz com que, por exemplo, as ideias se deixem de ser dispersas, não é? Uma certa, talvez ajude na concentração. Já li sobre isso, né? Talvez a única coisa que o cigarro, né, faz é dar uma certa concentração, né? Segurar um pouco a ansiedade. Talvez, exatamente, né? tem isso. Mas o preço é tão muito alto para se ter isso, você pode né? ter isso de outra maneira. De outra maneira. De outras maneiras. Mas realmente desorganiza. Porque é um hábito que tem a ver com sabor, com paladar, com uma certa, com pegar, com uma certa encenação social, com inserção social. Exatamente, não é? Com gesto. Com cheiro, com gesto, isso, não é? Com tudo. Então quando sai, porque o cigarro, quando você tira... O cigarro na primeira hora que você sente, é cheiroso, a fumaça é cheirosa. Depois é que cria aquele sal. Mas quando você acende o cigarro, ele é cheiroso, né? Depois, né, que vai ficando... E engraçado, veja, se estou me lembrando, é que a indústria cinematográfica dos anos 40, quando ainda era possível, quando o cigarro ainda era charmoso, e quando era possível fumar nos ambientes fechados, etc, foi a indústria de Hollywood que disseminou, né? Toda uma juventude. E ainda continua disseminando, porque você sabe... Esse hábito de associar o cigarro a alguma coisa charmosa. Exatamente, porque você sabe que hoje as propagandas de cigarro estão proibidas. Não sai mais em televisão, não é verdade? Eu acho que nem em jornal também, na mídia de uma maneira geral. Então o que é que eles fazem? Eles contratam os atores de Hollywood para nas cenas, inclusive novelas. Para incentivar. Isso, para incentivar. Você vê nas novelas todo mundo fumando, não é? Você vê no cinema todo mundo fumando. Então isso aí incentiva. O cara é o mocinho, está fumando, por que eu não vou fumar também? Não é? Então isso é pior ainda, porque é subliminar. Você vai adquirindo aquilo ali sem consciência. Mas, por outro lado, Sinfrônio, a política que também está vindo lá dos Estados Unidos, essa política do politicamente correto, também não está virando uma coisa, um império de uma chatice? Tá porque você... Um patrulhamento. Total, em várias áreas. De tudo, patrulhamento visual, verbal. Tudo, você não pode mais falar sem ter cuidado com o que você vai dizer. Porque senão, no outro dia você está sendo processado. Entendeu? Qualquer coisa que você faça, que hoje eles estão querendo transformar algo anormal em coisas normais. Coisas que realmente... Não entendi. Não, em determinadas situações, eles estão querendo transformar coisas que normalmente não são normais em algo normal. Eu não posso me estender muito sobre isso não, porque senão eu vou falar coisa que eu não posso falar, entendeu? Mas fica uma reflexão aí, fica um pensamento das coisas que a mídia quer incutir e que... quer impor uma forma de
de lidar com determinadas coisas Pronto, que são artificiais, São- uma forma artificial de lidar. Exatamente, que não são reais, mas que ela Quer criar uma cultura Pronto, exato, pronto. O termo é esse, quer criar uma cultura. E está criando. de cima para baixo. Isso, está criando. Está criando, e é muito perigoso isso aí. Porque você fica restrito, os seus pensamentos, as suas ideias, as suas ideologias, os seus pensamentos, tudo. E hoje nos Estados Unidos também tem uma indústria também ligada, uma indústria entre aspas, ligada aos advogados, etc., para ganhar dinheiro em cima disso. Não tenho dúvida. Você E não ganha pode chegar muito dinheiro. num ambiente de trabalho com a sua colega, se você disser pela terceira vez, você é tão bonita, você é uma moça tão assédio bonita. sexual. Se eu pudesse, eu moraria com você. Já é assédio sexual. Você vai ser processado, Exatamente. você está usando o seu poder para assediar a moça. E já pensou, Né? né? Na nossa pode- cultura isso seria Impensável. impensável, né? Não é? De cultura para cultura são diferentes, né? Nós aqui pegamos nas pessoas, Isso. no desconhecido, É. e não chega a ser a caracterizar Não. nenhum assédio, Não, nem não, nenhuma invasão de privacidade. Não, mas- É uma questão cultural É, mesmo, exatamente. né? É Em mais- outro lugar, não. Mas essa cultura está vindo, viu? Ela tá. Você sabe que o americano é como micro-ondas, né? Ele vai disseminando, né, a coisa e a coisa vai crescendo e vai contaminando todo mundo, né? Então é um negócio complicado. A cultura, a indústria capitalista americana que você fala, né? Exatamente, né? Quer dizer, Tem tentáculos, né? você vê que as nossas lojas, as nossas placas, tudo tem cultura americana, né? Tudo é nome inglês, tudo é McDonald's, é tudo, né? Quer dizer, então é complicado. O dialogador de hoje foi forjado, imagino eu, lendo este livrinho aqui, O Segredo de Licorne, As Aventuras de Tintim. Vamos falar do próximo segmento, porque o dialogador de hoje é o chargista, o cartunista, o jornalista, o cineasta Sinfrônio. Aquele que pega um papel do nada e com um pincel transforma esse espaço em um espaço de criatividade.